Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Orações Poderosas Rezem Comigo. Trago para vocês agora uma revelação de um sonho predito, muito importante, revelado em Medigore, sobre o terceiro segredo. A terra nunca viu nada parecido. Aparecerá de repente, como do nada ou diretamente do céu. E quando aparecer, poderá ser visto e fotografado, mas não poderá ser tocado. Hoje, atualmente, já existe uma câmera apontada para o Monte Podedudo, que é justamente o local onde aparecerá o terceiro segredo, que é o sinal permanente e indestrutível. Segundo os videntes de Medigore, um dia o sinal permanente aparecerá no local da primeira aparição, que é o Monte Podedudo. Será belíssimo e indestrutível. O sinal será a causa de muitas conversões, segundo a vidente Maria Palovic. Quando o sinal aparecer, acontecerão muitas curas. Primeiro, este sinal fará mais pessoas acreditarem. A vidente diz: naturalmente será claro para todos que não é algo construído ou montado. Ninguém poderá dizer que foi levado e colocado naquele local particular por alguém de Medigore, diz Maria Palovic. E sobre o sinal, Nossa Senhora deu uma dica. Uma indicação no dia 28 de outubro de 1981, há 4 meses depois do início das aparições. As pessoas viram um fogo misterioso que queimou por 15 minutos na Colina das Aparições. Os bombeiros e a polícia foram chamados para o local. Quando chegaram lá, não encontraram fogo e na mesma noite, naquele dia, os videntes perguntaram sobre o fogo para Nossa Senhora e Nossa Senhora explicou o que aconteceu. Na mensagem do dia 28 de outubro de 1981, Nossa Senhora disse: o fogo visto pelos fiéis era de caráter sobrenatural e é um dos sinais, um prenúncio do grande sinal, disse Nossa Senhora. A vidente Visca não dá mais indicações sobre este sinal. Em uma entrevista do ano de 1983 para o padre Janco Bubalo, ela deu uma resposta espontânea sobre a natureza deste sinal. O padre Janco Bubalo pergunta: diga-me, aonde a Virgem Maria dará aquele sinal? A vidente Visca diz: na Colina das Aparições, que fica no Monte Podedudo, no local das primeiras aparições. O padre pergunta: o sinal será no céu ou sobre a terra? A vidente diz: sobre a terra. O padre Janco pergunta: aparecerá instantaneamente ou será visível gradualmente? A vidente diz: espontaneamente. Em entrevista à Rádio Maria em janeiro de 2008, a vidente Visca falou sobre o sinal permanente. Ela diz o seguinte: o terceiro segredo diz respeito ao sinal que Nossa Senhora deixará aqui sobre a Colina das Aparições. Este sinal permanecerá para sempre. Será dado, sobretudo, para aquelas pessoas que ainda estão longe de Deus. Nossa Senhora deseja dar a estas pessoas que irão ver o sinal uma possibilidade de acreditarem em Deus. Também a vidente Miriana, em uma entrevista no ano de 1983, disse o seguinte: perceberemos
o local do sinal, como um local em que se pode converter-se. As pessoas irão até a montanha, rezar e serão perdoadas. Também o vidente Iaco Vicolo falou um pouco sobre o sinal. Ele diz: quando surgir o sinal permanente, as pessoas virão aqui do mundo inteiro e em um número ainda maior. As pessoas acreditarão, diz o vidente Iaco Vicolo. É muito interessante este sinal que Nossa Senhora prometeu aos videntes para comprovar as aparições de Medigore. É este sinal, meus irmãos e irmãs, que vai dar autenticidade às aparições. É um sinal indestrutível, vai aparecer de forma espontânea e instantânea, assim do nada. Vai aparecer do nada e vai ficar para sempre no Monte Podedudo, lá em Medigore. Então, relembrando um pouco sobre esses segredos, estamos em um momento bem especial da nossa história. O mundo hoje parece estar em chamas por causa do pecado. Nossa Senhora diz em uma mensagem urgente para o mundo: recolham as cruzes quebradas e sejam apóstolos da revelação. Essa foi uma mensagem bem importante. O trecho da mensagem de Nossa Senhora, nos primeiros dias das aparições de Medigore, Nossa Senhora revelou aos videntes 10 segredos. Esses segredos contêm revelações sobre o futuro do mundo. Esses 10 segredos é hoje e será dito para todos nós, que afetará a igreja como um todo e também ao mundo e às pessoas, de forma ameaçadora. Os segredos são castigos para o mundo, porque Deus quer que as pessoas se convertam. Mas mesmo Nossa Senhora deixando todos os sinais, com o terceiro segredo de Medigore, no Monte Podedudo, Nossa Senhora já disse que espera que todos se convertam. Mas, infelizmente, nem todos irão se converter. Por isso que Nossa Senhora sempre enfatiza em suas mensagens: será tarde demais para a conversão de muitos. No dia 5 de agosto de 1991, a Rainha da Paz disse em uma mensagem para o mundo: eu convido você a renunciar por 9 dias para que, com sua ajuda, tudo o que queria realizar através dos segredos que comecei em Fátima possa ser cumpridos. Estes segredos estão ligados ao caráter de Medigore e Fátima, porque é uma ligação. Nossa Senhora várias vezes disse, aliás, ela disse em uma mensagem: o que comecei em Fátima, terminarei em Medigore. E Medigore é de fato o cumprimento e a finalização de Fátima, segundo o que Nossa Senhora falou. O que devemos entender dessa relação, em primeiro lugar, se formos analisar a construção de Fátima, vemos que o tema principal de Nossa Senhora na aparição de Fátima é a Rússia, a Convenção da Rússia, porque Nossa Senhora de Fátima disse que a Rússia virá para glorificar a Deus. Em Fátima, Nossa Senhora disse que a Rússia iria espalhar seus erros pelo mundo. A maioria de tudo de ruim, meus irmãos e irmãs, que acontece no mundo atual, também não vou colocar a culpa toda na Rússia, mas a Rússia tem uma grande porcentagem e culpa sobre os pecados da humanidade. Em uma mensagem de Nossa Senhora de Fátima se aplica à Rússia. O bispo de Inica
aliado próximo de São João Paulo II e Madre Teresa de Calcutá, foi informado pela irmã Lúcia, a vidente de Fátima, que a Santíssima Mãe falou da Rússia pelo menos 22 vezes. Veja só o número de vezes que Nossa Senhora falou da Rússia. Então o bispo de Linica disse que era uma pessoa muito próxima do Papa João Paulo e da Madre Teresa de Calcutá. Um dia, ao retornar de Fátima, contei à Madre Teresa o que esta famosa vidente, a irmã Lúcia, tinha me dito. Parei em um detalhe em que me tinha me atingido, ou seja, que a vidente de Fátima em várias aparições, as oficiais em 1917 e as privadas, a irmã Lúcia, nos anos em que se seguiram, tinha se mostrado interesse pela Rússia por 22 vezes, disse o bispo à Madre Teresa. E ainda ele diz: é a prova de bondade extraordinária por parte da Santíssima Virgem Maria para com a população russa. Bom, em relação a Medigore, a rainha da paz de Medigore, em 1981, disse aos jovens videntes que o povo russo glorificará mais a Deus, como falei acima. Essa é uma profecia extraordinária. Primeiro previu que a consagração da Rússia daria lugar à consagração finalmente promulgada em 24 de março de 1984. Segunda profecia, prediz que a ascensão do cristianismo na Rússia, que estava no momento de sua profecia, em um governo ateu e em um regime totalitário. A mensagem completa da Rainha da Paz é: a Rússia virá glorificar a Deus no máximo. O Ocidente tem feito progressos na civilização, mas em Deus, e age como se eles fossem seu próprio Criador. Nossa Senhora está falando do Ocidente, a gente aqui no continente americano. Bom, então o que se refere esse terceiro segredo de Medigore? O que quer dizer? Teve uma pessoa que teve um sonho predito, uma revelação sobre esse terceiro segredo, que irei lhe contar agora no vídeo. No livro da irmã Emanuel, fala de um homem muito velho em Medigore, que em 1901 fez uma incrível profecia sobre uma fonte de água que fluiria no Monte Podedudo. Ele diz o seguinte: ele chamava-se Marte Seco e nasceu em 1901. Nunca foi à escola, não sabia ler nem escrever e trabalhava em um pequeno pedaço de terra. Dormia no chão, não tinha água e nem luz e bebia muito grape. Ele era um homem muito querido por muitos na aldeia de Bijacorde. Sempre sorrindo e brincando, ele morava ao pé do Monte das Aparições do Podedudo. E de um dia, Marte começou a dizer: um dia haverá uma grande escadaria atrás da minha casa, com tantos degraus quanto os do dia do ano. Medigore será muito importante. Várias pessoas do mundo virão de todos os cantos do mundo. Eles virão para rezar. A igreja não será tão pequena como é agora, mas muito grande e cheia de pessoas. Não pode contar quantas pessoas virão. Quando a igreja for destruída, morrerei naquele dia. Haverá muitas estradas, muitos edifícios, muito maiores do que nossas casinhas que temos agora. Alguns edifícios serão imensos. Nesse ponto da história, Martes diz que nosso povo venderá nossas terras para estrangeiros
que as construirão. Na minha montanha haverá tantas pessoas que você não conseguirá dormir à noite. Neste momento, os amigos de Marte riram e perguntaram se ele havia bebido demais. Mas Marte continuava: não percam as tradições. Ore por todos e por vocês. Vá até uma nascente aqui, uma nascente que vai dar muita água, tanta água que vai ter um lago e aqui vai ter barcos e vocês terão que amarrá-los em uma grande pedra. Dito isto, longe de vários videntes, profetas, sonhadores e místicos do lado, queremos contar este sonho, feito por uma pessoa séria e muito saudável, sem nenhum tipo de problema místicos, sem saber de nada do que escrevemos em cima disso. Sabe, eu sonhei com um sinal visível de que todos estarão na montanha de Podedudo quando os segredos chegarem, diz Marte, lembrando que isto foi um sonho dele e não estou afirmando nada. Isso foi através de um sonho, de uma profecia que ele fez há muitos anos atrás, há quase 100 anos, mais ou menos isso. Ele fez essa profecia. Ele era morador de lá e disse que atrás da casa dele ia surgir tudo aquilo. Uma escadaria que seria tantos degraus, que não poderia nem contar os dias do ano. Então, assim, uma profecia em que ele diz que vai ter uma cachoeira, que vai jorrar muita água, que vai ter muitos barcos. Veja o que ele diz. Será que o terceiro sinal de Medjugorje vai ser isso? Porque ele vai aparecer de repente e vai ser algo indestrutível, permanente, visível a todos e vai aparecer assim de repente? Quem tiver no Monte Podedudo, naquela hora vai ficar surpreso. O que você acha? Será que vai ser esse sinal, que este sonho de Marte vai ser profetizado?